O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. O polêmico julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pela suposta tentativa de golpe, está marcado para começar nessa terça-feira, dia 2 de setembro. Só que antes mesmo desse teatro com o resultado já definido ter início, a Globo acabou entregando na manhã de hoje um possível crime praticado pelos ministros responsáveis por esse julgamento. Para entender essa história, no entanto, nós precisamos voltar no tempo alguns dias. Antes da Globo, o portal Metrópolis já trouxe uma matéria com informações dos bastidores do Supremo. No dia 27 de agosto, que foi a última quarta-feira, uma das colunas do portal trouxe a seguinte manchete: Plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na Papuda. No texto da reportagem, essa história fica mais clara. Segundo a coluna, fontes graduadas do Judiciário próximas ao ministro Alexandre de Moraes afirmaram que ele já indicou que ordenará que o ex-presidente Bolsonaro cumpra a pena em uma cela especial na Papuda. Aquela história de que uma sala já estava preparada pela Polícia Federal em sua sede em Brasília, portanto, era apenas para o caso de decretação de prisão preventiva em regime fechado antes do julgamento. E ainda tem mais um ponto muito importante nessa matéria. Um ministro com acesso direto a Moraes, segundo a reportagem, disse que só um milagre ou uma crise grave de saúde tirariam o ex-presidente da Papuda após o julgamento. Pois bem, agora voltamos para o dia de hoje. Como você deve se lembrar, quem normalmente recebia informações diretamente dos ministros do STF na Globo News era a Daniela Lima. Após a demissão dela, essa via direta parece ter ficado nas mãos de Valdo Cruz, que costumeiramente tem trazido relatos dos próprios magistrados. Enfim, na manhã de hoje, ele trouxe informações apuradas por ele diretamente com os ministros da primeira turma do Supremo. O comentário foi um pouco extenso, então eu separei aqui apenas as partes mais importantes. Olha, Leilane, no final da semana, na sexta-feira, eu conversei com alguns ministros do Supremo exatamente para sentir o clima ali na primeira turma. O clima, segundo eles, é de tranquilidade, sabendo da importância do julgamento que eles têm pela frente, de que seja um julgamento muito bem baseado em provas, bem consubstanciado em provas, em detalhes ali do que está sendo colocado ali pela acusação, que é a Procuradoria-Geral da República. O julgamento termina em setembro. A possibilidade de não terminar em setembro é um pedido de vista. Quem pode pedir vista, segundo a avaliação dos magistrados da primeira turma, seria Luiz Fux. Luiz Fux, desde o início ali da instrução da ação penal, vem demonstrando divergências em relação a Alexandre de Moraes. Mas a avaliação dos ministros é que Luiz Fux acompanhou todo o processo da fase de instrução da ação penal. Inclusive esteve presente nos interrogatórios e participou ativamente, fazendo perguntas. Então ele não poderia dizer que é um dos motivos para você pedir vista, que ele não tem conhecimento do caso, não tem conhecimento do processo. Pelo contrário, ele debateu e divergiu em diversos pontos. Por isso, a crença dentro da primeira turma é de que não haverá pedido de vista. Caso esse pedido de vista seja feito, será ali na sessão do dia 9 ou 10. E na avaliação de ministros do Supremo é que depois disso você teria 90 dias, o que daria ali em meados de dezembro. Então eles avaliam que haveria tempo suficiente para que esse processo voltasse para a primeira turma e o julgamento acontecesse ainda neste ano, nas últimas sessões deste ano. Bom, ele deixou muito claro que conversou diretamente com ministros da primeira turma, que é onde ocorrerá esse julgamento, na última sexta-feira. A primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin, que hoje ainda é o presidente dela. Como o Valdo Cruz disse que conversou com alguns ministros, isso significa que pelo menos 2 destes se manifestaram diretamente a ele sobre esse julgamento. O foco do comentário do jornalista foi no clima tranquilo da primeira turma e na possibilidade quase remota de haver um pedido de vista, que, se houvesse, seria de Fux. Mas o que fica claro nas entrelinhas de tudo que foi dito por ele é de que já há um consenso nessa turma do resultado do julgamento. E sabe o que é pior? Na matéria escrita por ele mesmo, sobre esse mesmo assunto, publicada no site do G1 hoje pela manhã, isso não fica nas entrelinhas, fica na manchete mesmo. Fux vai divergir de Moraes.
mas não deve pedir vista, avaliam ministros do STF. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Muito simples. Se as informações publicadas por Valdo Cruz hoje e as informações publicadas pelo Metrópolis na semana passada forem verdadeiras, isso significa que os ministros que participarão desse julgamento já estão manifestando seus votos para pelo menos um veículo de imprensa antes do julgamento ocorrer e fora dos autos do processo. Isso é ilegal. O artigo 36, inciso 3º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional determina que, abro aspas, é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. Fecho aspas. O Código de Ética da Magistratura Nacional complementa determinando, no inciso 2º do artigo 12, que o magistrado deve, abro aspas, abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos de órgãos judiciais, ressalvada a críticas nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. Fecho aspas. Ou seja, os ministros da primeira turma, que é a turma que realizará o julgamento, não podem manifestar opinião sobre ele fora dos autos. E da mesma forma, os demais ministros do Supremo também não podem manifestar publicamente opinião sobre ele. Se for verdade o que diz Valdo Cruz e a coluna do Metrópolis, os ministros estão violando a legislação antes mesmo do julgamento começar. E sabe o que torna tudo isso ainda pior? Essa violação não é a primeira e certamente não será a última. Bom, por falar na Globo, eu preciso comentar aqui sobre uma outra matéria publicada no portal G1, que é aquele tipo de reportagem que mostra a credibilidade do jornalismo atual nesse veículo. Olha só essa manchete publicada nesse último domingo no G1. Há um cartel de drogas liderado por Maduro na Venezuela, como afirma o governo Trump? Não é bem assim, diz pesquisador. Pois é, para bom entendedor, a redação de uma manchete já basta para compreender as intenções de quem a escreveu. Aliás, não só de quem escreveu, porque para que isso tenha sido publicado foi necessária a aprovação de quem toma as decisões nesse veículo de imprensa. Enfim, não é segredo para ninguém que o Grupo Globo como um todo é absolutamente anti-Trump e considera válida qualquer tentativa de descredibilizar o presidente norte-americano. Pelo visto, até mesmo passar pano para um ditador, que até mesmo a Globo reconhece como ditador, está valendo. Agora, por mais bizarra que seja a manchete, ela ainda não chega aos pés do que diz o texto da reportagem. Antes de mais nada, é preciso esclarecer um ponto. A matéria afirma que o governo Trump aponta que Maduro chefia o cartel de Los Soles, mas a realidade não é bem assim. Maduro foi indiciado no Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2020, ainda no primeiro mandato de Trump. Só que o governo Biden, ou seja, um governo do Partido Democrata, aumentou essa recompensa de 15 para 25 milhões de dólares. Esse aumento ocorreu já em janeiro de 2025, poucos dias antes do fim do mandato de Biden e da posse de Trump. Posteriormente, em agosto desse ano, o governo Trump fez um novo aumento. Mas o fato é que, apesar de não ter sido tão enfático em declarações públicas, o governo de Joe Biden tinha a mesma visão sobre o regime de Maduro. Com isso esclarecido, vamos agora ao texto da matéria da Globo. Bom, essa reportagem já começa induzindo o leitor ao entendimento de que é o governo Trump quem insiste nessas acusações e afirma na sequência que as conclusões do governo dos Estados Unidos são contestadas por quem estuda o assunto, a quem a matéria se refere inicialmente como especialistas. Qual é a contestação? Basicamente, o centro da questão é que, segundo essa pesquisa, o cartel de Los Soles não tem uma hierarquia definida, não tem uma pessoa específica considerada como grande líder, como era, por exemplo, o cartel de Medellín, chefiado por Pablo Escobar. Só que veja só como são as coisas. Os especialistas responsáveis por essa definição, na verdade, são apenas uma pessoa, o pesquisador Jeremy McDermott. Eu não estou contestando a credibilidade do trabalho dele, mas precisamos considerar que se tratam de informações vindas de uma fonte, que nesse caso é a fundação criada por ele. Mas agora o principal. Essa própria pesquisa aponta que o cartel de Los Soles não é uma organização centralizada.
Mas Nicolás Maduro e a alta cúpula do seu regime ditatorial são os principais beneficiados por essa estrutura. O regime de Hugo Chávez e o de seu sucessor, Nicolás Maduro, ajudaram a instalar essa governança criminal e ainda distribuem concessões a militares e aliados em troca da sua manutenção no poder. A reportagem traz ainda citações diretas dessa pesquisa, e elas dizem o seguinte, abro aspas, nesse contexto, o cartel de Los Soles evoluiu para um sistema de patrocínio criminoso no qual a cocaína é usada para ajudar a sustentar o governo de Maduro. Fecho aspas. Outra citação diz o seguinte, abro aspas mais uma vez, o tráfico de cocaína aumentou desde que Maduro assumiu o poder em 2013, mas o que realmente mudou foi o sistema de governança criminal que Maduro instalou para se manter no poder, que fez com que o tráfico de drogas se tornasse cada vez mais controlado e regulado de dentro do regime. Fecho aspas. Resumindo, a manchete da Globo induz o leitor a pensar que Maduro não lidera um cartel de drogas e que o governo Trump faz acusações falsas. Mas o texto da matéria mostra que essa é uma interpretação completamente distorcida de uma pesquisa que deixa muito claro que o regime de Maduro controla essa governança criminal e que esse regime é sustentado pelo cartel de Los Soles. Pois é, agora a verdadeira cereja do bolo nessa história não está nessa reportagem. Hugo Carvajal, ex-integrante do regime de Maduro, está preso nos Estados Unidos, confessou ter cometido todos os crimes pelos quais foi acusado, que estão diretamente relacionados a esse cartel. No final de outubro, ocorrerá sua audiência de sentença, e é a partir daí que os detalhes, possivelmente revelados por ele em troca de um alívio na sua pena, podem ser divulgados. Quando estava preso na Espanha, antes de ser extraditado para os Estados Unidos, ele chegou a afirmar que o narcotráfico na América Latina financiava partidos políticos de esquerda, entre eles o PT no Brasil. Se é verdade ou não, só saberemos no futuro. Mas eu imagino que as pessoas envolvidas nessa história não devem estar muito animadas com o que Carvajal pode revelar à Justiça dos Estados Unidos. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.